Olá, amigos na fé e visitantes do canal, que a paz e a graça de Yahushua HaMashiach, o Messias ressurreto, esteja conosco. Vamos iniciar mais um estudo intitulado Jerusalém será tomada e despojada, para dar continuidade naquele contexto sobre a prostituição da grande cidade que reina sobre os reis da terra, e o contexto também da segunda vinda do Messias. E no capítulo 14 de Zacarias, ou Zacariahu no hebraico, vamos ler nesta ocasião esse capítulo, o capítulo inteiro. E nesse capítulo temos, a partir do versículo 1 seguinte: Eis que vem o dia do Senhor, o dia de Yahu, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti. Então vejam que aqui já no primeiro versículo mostra que Jerusalém será despojada. Tirarão as suas vestes e ela ficará nua, como está lá no Apocalipse capítulo 17, versículo 16, onde os 10 chifres da besta, ou os 10 reis, a deixarão desolada, nua ou despojada, como lemos nos estudos anteriores. E continuando aqui no segundo versículo: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas, e metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Então vejam que aqui é o Eterno que está dizendo, é uma profecia para o tempo final, momentos antes da vinda dele com poder e grande glória. Haverá essa guerra contra Jerusalém. Lembrando que estou lendo desta vez na versão de João Ferreira de Almeida, revista e corrigida. Não é atualizada que eu usei nos dois estudos anteriores. Quando diz que a metade da cidade sairá para o cativeiro, é porque eles serão aprisionados e irão para outras nações como refugiados. Porém, nem todo o povo será expulso da cidade. E além disso, existe aquele povo que fugirá para o deserto. E no versículo 3 temos: e o Senhor, Yahu, o Eu Sou, sairá e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Eu quero dizer já aqui que, aqui por citar nações, ou todas as nações, como está no versículo 2, isso mostra realmente que são águas, povos, nações e línguas. Várias nações, vários povos e línguas diferentes. Como está lá no Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Porque mesmo sendo um decreto do Eterno para julgar a Jerusalém, a grande prostituta, ele também julgará essas nações por suas crueldades e impiedades. E a partir do versículo 4 temos: e naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Vejam que é interessante que em Mateus capítulo 24 ele fala que quando o Filho do Homem vier, será como um relâmpago que se mostra do Oriente até o Ocidente. E aqui quando no versículo 4 de Zacarias, o Zacariahu capítulo 14, diz que naquele dia estarão seus pés sobre o Monte das Oliveiras, os pés do Messias, se referindo ao Criador, ao Eterno. Os pés do Messias estarão sobre o Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém, para o Oriente. E esse monte ele será fendido pelo meio, fendido, aberto, dividido para o Oriente e para o Ocidente, e vai se criar dentro dele um vale muito grande, por onde as pessoas fugirão. Aqueles que fugirão para os montes escaparão por esse vale de encontro ao Salvador. E a partir do versículo 5 temos: e fugireis pelo vale dos meus montes. Vejam que lá em Mateus 24 ele fala: quando virdes a abominação da desolação que falou o profeta Daniel, fujam para os montes. Então vejam aqui no versículo 5: e fugirei pelo vale dos meus montes,
porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugistes no terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor, o Yahweh, o Eu Sou o Messias ressurreto. Meu Elohim, meu Deus, e todos os santos contigo, ó Senhor, ó Yahweh. Então vejam que esses santos são aqueles que foram transformados. No versículo 4 temos que fugirão para os montes, né? E haverá um grande terremoto, como está no versículo 5. Porque quando ocorre ressurreição e transformação dos vivos, estou citando transformação porque é o contexto de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52, onde diz que nem todos nós dormiremos ou morreremos, mas seremos transformados. Mas o que eu quero dizer é que quando há ressurreição, sempre ocorre terremoto. Então vejam aqui, de uma forma até misteriosa, o contexto da vinda do nosso Salvador depois da grande tribulação, com a ressurreição e transformação dos santos, porque está no final do versículo 5: virá o Senhor, o Yahweh, o Messias, meu Deus, meu Elohim, meu Criador, e todos os santos contigo, ó Senhor, ó Yahweh. Estão entendendo? Aqui também mostra, embora ainda não vi ninguém comentar isto, aqui mostra de uma forma até misteriosa, mas com evidências da ressurreição e vinda dele, visível para todo olho ver. Então o arrebatamento e a ressurreição não será de forma secreta. A ressurreição, a transformação e o arrebatamento, como já disse em outros vídeos. E continuando no versículo 6 temos: e acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz, nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor, um dia conhecido de Yahweh. Nem dia nem noite será, e acontecerá que no tempo da tarde haverá luz, ou seja, ao entardecer. Sobre essa luz aqui do versículo 7 e de que ele fala que será como um relâmpago que se mostra do Oriente até o Ocidente, eu quero lembrar que eu fiz um vídeo e está no canal. Na verdade, são 2 vídeos falando de um sonho que eu sonhei, vendo uma luz que brilhou toda a terra na segunda vinda do Messias com poder e grande glória. Vejam esse vídeo. Está passando aí na tela o título e eu vou deixar o link na descrição. Lembrando que esse vídeo aqui, ele é a continuação, ou eu contando por segunda vez o sonho, porque o primeiro vídeo ele tem muitos ruídos e barulhos de fundo. Então eu vou deixar o link dos 2 vídeos, desse segundo que está na tela e do primeiro que tem uma palavra que não está no segundo. Então se quiserem, vejam os 2 vídeos. Não são muito longos, mas ali eu falo de uma luz que brilhou sobre toda a terra. Luz tão forte, mais forte que o sol, que penetrava até as paredes. Então vejam esse sonho que é edificante, aumenta a sua fé e é como testemunho de que em breve ele voltará, porque o tempo está próximo. Compartilhem esses vídeos também. E continuando no versículo 8, temos o seguinte: naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental, e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isto. Isto aqui é uma promessa que ele também fez ao profeta Ezequiel sobre a purificação das águas do Mar Morto. Porém, não só correrão para o Mar Morto, mas aqui temos detalhes que para os 2 mares, o oriental e ocidental, metade das águas para o mar oriental e a outra metade para o mar ocidental. Isto é uma promessa. Eu quero dizer também que aqui no capítulo 14 não está tudo de forma cronológica. São detalhes de coisas que ocorrerão até no milênio e também juízos que virão na segunda vinda do Messias. E continuando no versículo 9: e o Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Aqui temos a menção do nome do Eterno,
de Yahweh, onde conhecerão, saberão o nome do seu Salvador, do nosso Messias. Ou seja, o que o profeta Zacarias está falando aqui é que um será o seu nome, não será vários nomes. O Eterno tem um nome e vários títulos, porém várias religiões criaram vários nomes para ele. Por isso está aqui, e um será o seu nome, num contexto singular, referente ao seu nome, não é a sua personalidade nem a sua característica, pois o nome representa a característica do personagem. E a partir do versículo 10 temos: toda a terra em redor se tornará em planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Ela será exalçada e habitada no seu lugar, desde a porta de Benjamim até ao lugar da primeira porta, até a porta da esquina, e desde a torre de Hananel até aos lagares do rei. Aqui é quando Jerusalém for reconstruída, depois da volta do Messias e da guerra do Armagedon, quando ele estabelecer o seu trono, a casa caída de Davi, o tabernáculo caído de Davi, quando ele estabelecer esse trono, o qual ele é herdeiro, e assim reinar sobre toda a terra. Aí Jerusalém será reconstruída, como está aqui no versículo 10. Então percebam que não está num contexto cronológico, capítulo 14 de Zacarias. Isso aqui já é para o milênio, início do milênio. Mas ela será destruída, como lemos nos versículos 1 e 2. E no versículo 11 ainda fala sobre o que ocorrerá no milênio. E habitarão nela, e não haverá mais anátema, porque Jerusalém habitará segura. Ou seja, não haverá pessoas malditas, porque o Messias voltou e já julgou aqueles que ele nunca conheceu, porque sempre amaram e praticaram a iniquidade. Ou seja, aqueles que estarão à sua esquerda. E no versículo 12: e esta será a praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearão contra Jerusalém. A sua carne será consumida, estando eles de pé, e lhes apodrecerão os olhos nas suas órbitas, e lhes apodrecerá a língua na sua boca. Naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, de Yahweh entre eles, do Messias entre nós. Emanuel, Elohim conosco, Elohim entre nós. Porém aqui nesse contexto, entre aqueles que estarão contra ele, inimigos dele, como está descrito em Apocalipse 19:19, que são os reis da besta contra ele, preparados para lutar contra aquele que vem no cavalo branco. Por isso está escrito: naquele dia também acontecerá que haverá uma grande perturbação do Senhor entre eles, de Yahweh, porque pegará cada um na mão do seu companheiro, e alçar-se-á a mão de cada um contra a mão do seu companheiro. Eles vão ficar meio que loucos, e naquele temor vão machucar uns aos outros. Esses versículos 12 e 13 já falam da guerra que haverá no tempo final. Anteriormente vimos versículos que falam do milênio, promessas para o milênio, profecias para o milênio. Ou seja, então não está de forma cronológica esse capítulo, entendam isto. Porém, voltando aqui nos versículos 12 e 13, aí já segue uma cronologia outra vez. E no versículo 14: e também Judá pelejará em Jerusalém, e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, ouro e prata, e vestes em grande abundância. Aqui é porque, depois da vinda do rei, e depois que ele pelejar contra as nações e as abater, como está profetizado também em Ezequiel capítulo 38 e 39, porque ele mesmo destruirá a Gog e todo o seu povo. Futuramente farei um vídeo sobre Gog e Magog. Porém vejam que aqui mostra também a mesma relação, onde muitos corpos serão mortos e estarão sobre a terra. E por isso que Judá, já depois que Jerusalém foi destruída, então vejam, Judá pelejará em Jerusalém,
e se ajuntarão em redor as riquezas de todas as nações, porque aquelas nações que foram contra Jerusalém ou o Messias e seu povo, elas já terão sido vencidas, e os seus despojos serão ajuntados pelo povo de Judá. E continuando no versículo 15, e será a praga dos cavalos, dos mulos, dos camelos e dos jumentos, e de todos os animais que estiverem naqueles exércitos, como foi a praga deles. E acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aqui no hebraico é Yahu Tsevaot, ou Yahu Tsebaot, e para celebrarem a festa das cabanas, que é Sukkot no hebraico, ou mais conhecido como Festa dos Tabernáculos. Tem um estudo falando sobre isso, 2 vídeos falando sobre a Festa das Cabanas no contexto da Antiga Lei e da Nova Aliança. Vejam na aba Playlist, onde eu falo sobre as 7 festas solenes do Eterno. Então vejam aqui que no versículo 16 também fala de algo que ocorrerá no milênio. São profecias para o milênio, onde depois de todas as guerras, depois da batalha do Armagedon, ainda haverá sobrevivente das nações, pessoas que não seguiram seus exércitos contra Jerusalém ou contra o eterno Salvador. Então esses sobreviventes que renunciaram à besta, eles sobreviverão e entrarão no milênio em corpos mortais. E de ano em ano terão que ir a Jerusalém para celebrar a festa das cabanas. E no versículo 17 temos um juízo para aqueles que não forem. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, porque o Messias estará lá, no trono de Davi, o qual é herdeiro. E acontecerá que, se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, Yahu Tsebaot, não virá sobre ela a chuva. Então veja que no reino milenial, como está também no Apocalipse capítulo 12, onde fala que o filho varão, representando o Rei dos Reis, ele reinará com vara de ferro, com a Torá. Por isso que todos os anos terão que ir a Jerusalém para celebrar a festa das cabanas, porque ele reinará com vara de ferro. E esses mortais, se não forem, sofrerão esses juízos. Não virá a chuva sobre eles. Não virá chuva nos países e lugares que estiverem morando. E se a família dos egípcios não subir, nem vier, virá sobre eles a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Então vejam que haverá juízos sobre os mortais até durante o milênio, porque o reino será com vara de ferro. Este será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem a celebrar a festa das cabanas. Então vejam aqui que parte da lei, ou do que realmente será decretado no reino milenial, não teremos mais esses governos atuais. Será o governo do Rei dos Reis sobre toda a terra. Então vejam aqui já uma legislação, uma lei que será estabelecida no reino milenial. Será um reino de paz e prosperidade, porém um reinado de vara de ferro para os mortais que não receberam a Cristo, o Messias de Nazaré, o seu sangue carmesim, para serem salvos. Por isso eles entram em corpos mortais no milênio. Mas a misericórdia, a benevolência do Eterno dura para sempre, e por isso eles são tratados durante o milênio. Depois deste vídeo farei um vídeo falando sobre o milênio, focando mais neste período. Naquele dia se gravará sobre as campainhas dos cavalos: santidade ao Senhor, santidade a Yahu. E as panelas na casa do Senhor serão como as bacias diante do altar, e todas as panelas em Jerusalém e Judá serão consagradas ao Senhor dos Exércitos, a Yahu Tsebaot,
e todos os que sacrificarem virão, e delas tomarão, e nelas cozerão, e não haverá mais cananita na casa do Senhor dos Exércitos, na casa de Yahu Tsebaot, naquele dia, durante o milênio. Então vejam que tudo será consagrado, e será estabelecida a lei do Eterno sobre toda a terra, a Torá, e não somente sobre Israel, mas sobre todas as nações. Como está descrito em Apocalipse capítulo 12, versículo 5, e deu à luz um filho, um varão, que há de regir todas as nações com vara de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. Quando diz aqui que vai regir todas as nações com vara de ferro, foi como já falei, é com a Torá. Porque, como está escrito no versículo 16 de Apocalipse 19, e na veste e na sua coxa tem escrito este nome, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele será rei de todos os reis, que reinarão com ele no milênio. Então, entendam isto, que ele será rei sobre todas as nações, reinando desde Jerusalém, a Jerusalém reconstruída. Será com um santuário a partir do trono de Davi, o qual será o trono do Rei dos Reis, o Messias ressurreto. Então conclui esse estudo por aqui. Vimos o capítulo 14 inteiro de Zacarias, e até o próximo estudo, o qual estudaremos sobre o milênio. Que o Eterno abençoe a todos. A paz de Yahushua.